Traí meu marido e o transformei em um monstro. Hoje ele está me traindo com várias mulheres. Eu queria que ele voltasse a ser o homem que era antes. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Também deixe o seu like, isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Isso vai ser um pouco longo, mas estou usando isso como uma forma de desabafar e pedir conselhos para outras pessoas que passaram por situações parecidas sobre como consertar meu casamento. Já se passaram 7 meses desde que meu marido descobriu meu caso. Ambos temos 39 anos, e antes da descoberta, meu marido era doce. Ele não era perfeito, tinha suas peculiaridades, mas eu era o mundo dele. Nossa família era o mundo dele. Ele trabalhava muitas horas por dia para garantir que eu pudesse ficar em casa e cuidar do nosso filho e da nossa filha. Sempre fazia coisas carinhosas para alegrar o meu dia, e isso funcionava. Meu marido, no entanto, costumava ser bem diferente. No ensino médio, ele era rude, charmoso e irritante. Se metia em muitas brigas e tinha muitas namoradas. Mesmo assim, por algum motivo, no verão antes do último ano do colégio, ele quis falar comigo. Eu era a garota nerd que gostava de videogames, histórias em quadrinhos e cosplay. Ele sempre foi simpático comigo desde que se mudou para nossa cidade na 8ª série. Ele era diferente, a família dele era diferente, e todos queriam sair com ele. Fui convidada para minha primeira festa por causa dele. Ele me ensinou a dançar salsa, e depois entrou para o grupo dos populares, e pensei que era isso. Mas naquele verão, ele apareceu na loja de quadrinhos onde eu trabalhava, ficou lá o dia inteiro conversando comigo e ainda me acompanhou até em casa. Um dia se transformou em vários, e no fim do verão, já estávamos namorando. Tive o melhor último ano de colégio da minha vida. Fiz parte do grupo dos populares, fui a várias festas, mas meus momentos favoritos eram só nós dois. Claro, nunca deixei de me dedicar aos estudos. Eu estudava muito e fazia ele estudar comigo. Nós dois conseguimos entrar na mesma faculdade e nos casamos logo após nos formarmos. Nosso filho nasceu 1 ano e meio depois, e nossa filha veio 20 meses depois. Meu marido trabalhou duro por nós nesse período. Ele teve dificuldade em conseguir um emprego, pois não tinha experiência, então fez diversos bicos em construção, coveiro, faxineiro e recepcionista, até que uma empresa deu a ele uma chance como técnico de informática. Meu marido ganhou bastante peso durante esse tempo, mas isso nunca diminuiu seu apetite sexual. Quanto a mim, mantive minha forma e logo parecíamos um casal caricatural, um homem gordo, mas musculoso, com uma esposa magra e em forma. Inclusive, nos vestimos como Barney e Betty Rubble em um Halloween para enfatizar esse clichê. Não é que ele não fizesse exercícios, ele apenas tinha dificuldade em perder gordura corporal, mas seu desejo sexual continuava alto. Para mim, esse desejo foi diminuindo. Não é que eu não quisesse ter relações, mas eu não estava no clima, e com o passar dos anos, também perdi a vontade de fazer outras coisas relacionadas a sexo. Eu estava sempre cansada. As crianças me esgotavam, cozinhar e limpar me esgotavam. Sim, ele ajudava com a lavanderia, cozinhar e limpar. Ele garantia que sábado fosse o dia de pedir comida e domingo fosse o dia de papai cozinha. Mas eu ainda estava cansada e sem ânimo. Eu costumava gostar quando ele era mais intenso, mas ainda assim dizia não mais vezes do que sim. Isso afetava o humor dele. Quanto mais tempo passava sem sexo, mais ele ficava irritado. Ele pedia para eu fazer cosplay para ele e eu não queria. No entanto, ele não tinha problema em usar os trajes que eu fazia para convenções de quadrinhos e videogames, mesmo sabendo que ele detestava isso. A nossa falta de sexo era um grande problema para ele. Chegamos a ir à terapia de casal, e nosso conselheiro disse que meu marido estava no limite de ser um viciado em sexo, mas que ele só queria transar comigo. Então, fiz exames e descobri que tenho baixos níveis de estrogênio. Fui receitada com vários medicamentos, mas nada funcionou. Logo meu médico me disse que eu sofria de disfunção sexual feminina, algo que eu achava ser apenas uma invenção. O caso não foi planejado. Não foi algo romântico ou grandioso, nem algo que simplesmente aconteceu. Eu estava saindo com minhas amigas. Todas somos casadas, todas frequentamos a mesma igreja, estávamos apenas jogando boliche e nos divertindo. Foi a primeira vez desde os lockdowns que nos reunimos, e nos divertimos muito. No fim da partida, todas as mulheres foram embora e, em vez de ir para casa, eu fui para o lounge para esperar o efeito da bebida passar. Foi lá que conheci o parceiro do caso. Ele era jovem, com cerca de 20 e poucos anos, e percebeu que eu estava lendo um mangá no celular,
então começamos a conversar. Gostaria de poder culpar o álcool, mas eu estava apenas levemente alterada. Gostaria de culpar a solidão, mas meu marido sempre me quis e me dava muita atenção. Gostaria de dizer que meu casamento era infeliz, mas éramos muito felizes. Sinceramente, até hoje eu não sei por que fiz isso. Quero dizer, eu sei como aconteceu. Conversamos por horas, ele flertou comigo e eu flertei de volta. Ele me acompanhou até o carro, me beijou e, em vez de afastá-lo, eu retribuí o beijo. Fomos para um motel ao lado e transamos. Mas eu não sei o motivo. Não durou muito tempo. No início, ele tentou me fazer ir para baixo, mas eu recusei. Fizemos do jeito convencional e foi muito insatisfatório. Depois do ato, percebi o que estava fazendo, empurrei-o, me desculpei, me vesti e fui embora. Quando cheguei em casa, meu marido estava dormindo com as crianças no sofá. Fui direto para o chuveiro e chorei por causa do que tinha feito. Disse a mim mesma que foi um erro e que nunca aconteceria de novo. Depois do banho, deixei meu marido e as crianças dormindo no sofá, fui para a cama, me encolhi em posição fetal e chorei até dormir. No dia seguinte, eu queria contar a verdade, mas fiquei com muito medo. Então, fingi que nada havia acontecido. Por 5 semanas, continuei fingindo que nunca tinha ocorrido, até que percebi que meu ciclo estava atrasado. Fiz um teste de gravidez, e deu positivo. Meu marido e eu tínhamos transado 2 vezes, mas ele tinha feito uma vasectomia. Fui ao médico e descobri que estava grávida. Isso gerou uma conversa extremamente desconfortável. Eu estava apavorada. Não podia ter essa criança. Não podia fazer isso com ele. Planejava guardar esse segredo. Voltei para casa, chorei e me preparei para a chegada das crianças. Mas meu marido chegou mais cedo do trabalho. Esforcei-me para dar um sorriso, mas ele me olhava com raiva. Nossa seguradora de saúde havia enviado um e-mail com uma nova solicitação de reembolso. Ele perguntou quem era o pai, e eu comecei a chorar. Ele repetiu a pergunta, perguntando por quanto tempo o caso durou. Fui honesta e disse que foi só uma vez e que eu afastei, mas ele não acreditou. Ele repetiu a pergunta, mas desta vez gritou, e parecia que sua voz atravessava meu corpo. Eu disse que era verdade. Ele agarrou meu queixo e me empurrou contra a parede. Essa foi a primeira vez que ele fez algo assim comigo. Seus olhos estavam vermelhos de lágrimas contidas. Ele queria saber todos os detalhes, o que fizemos, como o homem era, onde nos conhecemos. Em seguida, ele me chamou de vagabunda em espanhol antes de sair de casa. Chorei e pedi para minha irmã buscar as crianças, porque eu precisava ficar sozinha quando ele chegasse. Ele só voltou para casa depois da meia-noite. Fui até a porta e fiquei chocada ao vê-lo. Ele estava com o olho roxo, a camisa com manchas e os punhos machucados. Perguntei se ele estava bem, mas ele me empurrou e disse que o sangue não era dele, antes de entrar no banheiro e bater a porta. Sentei na escada esperando ele sair e, quando saiu, ele me olhou com desprezo e foi para a sala. Tentei falar com ele de novo, perguntando com quem ele tinha brigado, mas ele me ignorou no começo. Eventualmente, olhou para mim e disse: "Com quem você acha que eu briguei?" Fiquei pálida e ele voltou a assistir TV. No dia seguinte, fui à pista de boliche e perguntei sobre o ocorrido. De alguma forma, meu marido descobriu quem era o cara e eles brigaram. Brigas na pista de boliche são quase uma rotina na nossa cidade. A situação chegou ao ponto em que, a menos que alguém seja baleado ou pior, o xerife nem se dá o trabalho de aparecer. Na semana seguinte, ele me expulsou do nosso quarto e me fez dormir no sofá. Tentei 2 vezes voltar para a cama. Na primeira, ele gritou para eu sair, e na segunda, ele me empurrou para fora da cama. Levantei do chão e o encarei, sem dizer nada, mas voltei ao sofá e chorei. No dia da consulta para interromper a gravidez, ele disse que era melhor fazer aquilo, e eu assenti. Estava com medo de ir sozinha e, quando pedi que ele fosse comigo, ele me olhou com tanto ódio e disse para eu me fuder. Quando voltei do procedimento, havia caixas de armazenamento do lado de fora da garagem, e meu marido e seus amigos estavam esvaziando a garagem para colocar tudo lá dentro. Perguntei o que estava acontecendo e ele disse que não era da minha droga de interesse. Seus amigos o olharam em choque, e eu entrei em casa. Algumas horas depois, ouvi muito barulho de marteladas e fui ver o que estava acontecendo. Ele estava transformando a garagem em um apartamento. Tentei me desculpar e conversar com ele, mas ele me ignorou. Um dia, eu explodi pedindo desculpas por tudo, o que só o deixou ainda mais irritado. Ele então me disse que não iria desperdiçar energia comigo. Disse que, se dependesse dele, ele se divorciaria,
mas que, segundo os muitos advogados com quem conversou, depois de pensão alimentícia e sustento dos filhos, ele não conseguiria viver sozinho. Então, ele estava preso comigo. O primeiro mês foi constrangedor porque era difícil explicar para as crianças o que estava acontecendo. Tentei convidá-lo para jantar, mas ele me ignorava. Ele chegava em casa, checava as crianças, me ignorava e ia para seu apartamento na garagem. No segundo mês, implorei para ele ir à terapia e ele foi. Mas ficou em silêncio, apenas para gritar comigo sobre a traição, dizendo que eu não tinha desculpa. Então veio o golpe baixo. Descobri que ele estava dormindo com várias mulheres. Achei que ele estava mentindo só para me machucar, mas a expressão no rosto dele dizia o contrário. A terapeuta perguntou quantas e ele disse que não contava, mas afirmou que vinha se encontrando com mulheres aleatórias quase dia sim, dia não, nas últimas 3 semanas. Ele precisava se sentir homem, se sentir desejado. Estava usando sites e aplicativos. Quando a terapeuta disse que 2 erros não fazem um acerto, ele rebateu dizendo que não eram 2 erros. Eu fui a que traiu, quebrou nossos votos, mentiu, ficou grávida e tentou esconder. Ele estava apenas tentando se adaptar à sua nova situação, onde fingimos ser o casal feliz fora de casa, mas em casa somos apenas colegas de quarto. Isso me machucou, mas para mim, vi isso como uma forma de ainda reconquistá-lo. No mês seguinte, ele começou a falar com várias mulheres na minha frente. Dessa vez, eu cheguei ao meu limite. Disse a ele que queria o divórcio e ele riu de mim. Disse para eu ir em frente, mas que ele faria questão de contar para todo mundo o que aconteceu. Gritaria isso aos 4 ventos, postaria na página do Facebook da nossa família e incluiria na nossa tradicional carta de fim de ano enviada para amigos e familiares. Isso me calou na hora. Ele me mandou ir embora, mas eu não quis. Discutimos e discutimos. Foi bom ver algum tipo de emoção vinda dele, e de alguma forma, acabamos fazendo sexo. Quando terminamos, eu estava feliz. Achei que estávamos nos recuperando, mas ele me disse para sair, que minha utilidade já tinha passado do prazo. Não pude acreditar que ele disse isso para mim, mas fui embora. Nos últimos meses, tem sido assim. De vez em quando, nós fazemos e ele me expulsa assim que termina. Ele ainda sai por aí, e eu sei que continua se encontrando com diferentes mulheres. No entanto, temos conversado mais, especialmente durante as sessões de terapia, mas não estamos nos recuperando. Durante uma dessas sessões, ele disse à terapeuta que algo está quebrado nele. Quando ele olha para mim, sente que desperdiçou anos de sua vida e agora está apenas seguindo os movimentos. Perguntei se havia alguma maneira de recomeçarmos, e ele me respondeu que, assim que os nossos filhos forem grandes o suficiente para ele não precisar pagar pensão, irá se divorciar de mim e saiu da sala. Se ele está tão decidido a se divorciar, por que continua indo à terapia toda semana? Estou convencida de que ele só diz essas coisas para me machucar. Outro dia foi nosso aniversário de casamento, e nossa família organizou uma festa para nós. Ele desempenhou o papel de marido feliz, e eu me odiei pelo que fiz com ele. Senti falta de como nosso casamento costumava ser, do jeito que ele segurava minha mão e beijava minha bochecha durante a festa. Até mesmo o discurso emotivo que ele fez. Eu queria acreditar. Quando chegamos em casa, ele colocou as crianças na cama, e eu tentei iniciar algo com ele. E conseguimos, mas assim que acabou, ele se levantou e foi embora. Implorei para que ele ficasse, mas ele apenas me ignorou, e eu chorei até dormir. Eu preciso de ajuda. Quero meu marido de volta. Quero nossa vida de volta. Alguém que tenha passado por isso, ou algo semelhante, pode me dar conselhos sobre como consertar este casamento? Por favor, me ajudem. Atualização. Se passaram 3 meses, e tem sido difícil. Devagar e sempre, seria a melhor forma de descrever. Meu marido e eu contamos aos meus pais logo após ele postar sobre o ocorrido. Fomos visitá-los, sentamos e explicamos. Eles ficaram com raiva do meu marido. Estavam bravos porque sempre haviam alertado que algo assim poderia acontecer. Por conta do meu sou extremamente ingênua e facilmente influenciável. Eles achavam que ele me tratar como normal um dia traria problemas, e o caso provou isso. Isso deixou meu marido tão furioso que ele gritou com meus pais. Foi a primeira vez que ele os confrontou assim. Eu tive uma crise sensorial durante tudo isso e, por um momento, me lembrei porque me envolvi com aquele homem. Mas naquele instante estava mais preocupada com meu marido. Ele basicamente desmoronou enquanto gritava com meus pais. Ele chorou pela primeira vez desde o ocorrido, e ignorei a dor e a ansiedade que estava sentindo para confortá-lo. Quando meus pais viram isso, eles também começaram a chorar.
Meu marido pediu licença e foi embora, mas eu segui. Quando chegamos em casa, contei tudo para ele. Como aquele homem se aproximou de mim, nossa conversa sobre Goblin Slayer, e como eu só estava ali para esperar o efeito da bebida passar. Eu disse a ele que começamos a falar sobre um mangá atrás do outro. Quando disse que precisava ir embora, aquele homem insistiu em me acompanhar até o carro. E quando me beijou, eu simplesmente deixei acontecer. Não queria que aquele estranho ficasse bravo comigo, e eu não tenho desculpa. O que fiz foi errado, estúpido, irracional e totalmente egoísta. Continuei falando, e ele apenas ouviu. Vi a raiva nos olhos dele, mas ele se conteve. Ele só me escutou. Uma semana depois, ele começou a participar de um grupo de apoio para cônjuges traídos em uma cidade próxima, 2 vezes por semana. Eu nem sabia que existia algo assim, mas ele me mostrou o site e o centro comunitário onde acontecia. Até fui a uma das reuniões com ele. Ouvir a dor dele foi devastador. Depois, ouvir outras pessoas como ele foi esmagador. A magnitude de tudo aquilo era sufocante. No mês passado, ele começou a agir melhor e até voltou para dentro de casa. Não voltamos ao normal, estávamos longe disso, mas começamos a encontrar um novo equilíbrio. Desde então, ele voltou para a garagem. Continua indo ao grupo de apoio 2 vezes por semana, vendo seu terapeuta e nosso conselheiro. Ele está lutando muito, e eu só queria poder desfazer tudo. Sinto falta de nós dois. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e comentar o que achou. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e ajudar a gente a crescer cada vez mais.